Pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos finalizando o nosso primeiro bloco de Química Geral, onde fizemos o estudo da matéria e suas transformações. Ao final de cada conteúdo, iremos resolver algumas questões a qual selecionamos no nosso banco de dados, tá bom? Só gostaria de salientar um detalhe. Se você adquirir o meu material didático Professor Elan, o módulo de questões, a questão que eu vou reproduzir para vocês tem uma certa numeração, diferente da numeração do arquivo que você, aluno, pode baixar gratuitamente na nossa plataforma. De forma bem resumida, as questões, aquele aluno que baixou o material na plataforma, todas as questões que eu vou estar resolvendo aqui terá a numeração 3 ou a numeração 5, tá bom? Então, projeta aí a questão na tela e vamos lá. Primeira questão. Questão de nível 1. A questão 1, daquele que adquiriu o meu material, e a questão 3, aquele que fez o download gratuitamente. As propriedades físicas e químicas das substâncias estão diretamente ligadas às fases de agregação da matéria. Temos aí uma tabela com informações das substâncias, ponto de fusão, ponto de ebulição. As substâncias são mercúrio, amônia, benzeno e naftaleno. A pergunta é: analisando-se esse quadro, qual das alternativas descreve, respectivamente, a fase de agregação de cada substância quando exposta à temperatura de 30 graus? Temos a alternativa A, a alternativa B, a alternativa C, a alternativa D e a alternativa E. Vamos fazer o comentário no quadro, tá bom? Prestem bastante atenção. Vejamos, as substâncias são mercúrio, amônia, benzeno e naftaleno. Com as informações temos ponto de fusão e ponto de ebulição. Meu jovem, eu dei aquela dica. Sempre que você tem que determinar o estado físico de uma substância, é muito simples. Você irá colocar o primeiro ponto no ponto de fusão e o segundo ponto no ponto de ebulição. E você vai traçar uma seta, beleza? A temperatura que a questão mencionou é uma temperatura de 30 graus. Então vejamos, 30 graus é menor do que menos 38? Não. 30 graus é menor do que 356,9? Sim. Significa que a temperatura de 30 graus se encontra nesse intervalo. Antes desse ponto é sólido, depois desse ponto é líquido, é gasoso. Então, no intervalo entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, temos essa substância no estado líquido a uma temperatura de 30 graus. Vamos traçar uma nova reta. Ponto em um ponto de fusão e o outro no ponto de ebulição. A temperatura é de 30 graus. Então, 30 graus está aqui. Ou seja, a amônia, a uma temperatura de 30 graus, se encontra no estado gasoso. O benzeno, vamos traçar mais uma reta. A temperatura é de 30 graus. 30 graus se encontra nesse intervalo. É maior do que 5,5 e menor do que 80,1. Então, encontra-se no estado líquido. E, por fim, o naftaleno, temos 2 pontos. E a temperatura de 30 graus é inferior ao ponto de fusão, que é de 80 graus. Então, se encontra no estado sólido. Então, a alternativa correta é a letra C, onde temos os estados líquido, gasoso, líquido
e sólido. Espero que você tenha acertado. Próxima questão na tela. Questão 2 na sua tela. Lembrando, para aqueles que fizeram download gratuitamente no nosso site, é a questão 5. E para aqueles que estão seguindo pelo material Professor Alan Carlos, a questão 4, tá bom? Temos aí uma imagem e temos as letras A, B, C, D, E e F. Apresentam as seguintes mudanças de estado. Temos a letra A, B, C e D. Então, vamos agora com o olhar no quadro e verificar o nome para cada uma dessas transformações, tá bom? Então, nos acompanhe. Meu jovem, temos aí imagens, ok? Olhe bem para a imagem que está do lado da questão e perceba que na primeira temos uma estrutura, algo bem organizado. Na segunda, as partículas já não formam mais um cristal. E na terceira, temos um distanciamento entre as moléculas. Isso significa dizer que a primeira imagem representa o estado sólido, a segunda imagem representa o estado líquido e a terceira imagem representa o estado gasoso. A letra A está representando a fusão, termo utilizado quando há passagem do sólido para o líquido. A letra B está representando a vaporização, termo utilizado quando há passagem do líquido para o gasoso. A letra C está representando a solidificação, quando há passagem do líquido para o sólido. A letra D está representando a liquefação, quando há passagem do gasoso para o líquido. E, lembrando, quando há passagem direta do sólido para o gasoso, esse termo utilizado é o que chamamos de sublimação. Isso significa dizer que a letra B é a alternativa correta. Se você marcou, joinha. Fusão, vaporização, solidificação, liquefação e sublimação, tá bom? Terceira questão na tela, vamos lá? Próxima questão na tela, questão 3. Se você fez o download gratuitamente na nossa plataforma, no nosso site, professoralancarlos.com.br, e a questão 4 para você que adquiriu o material Professor Alan Carlos, tá bom? Observe as fórmulas a seguir e numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Na primeira coluna temos substância simples com o número 1, substância composta 2 e mistura 3. A alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo é... Vamos para o quadro. Amiguinho, vejamos. Temos aí substância simples, substância composta, mistura e temos esses seguintes compostos. E aí você tem que se recordar que uma substância simples são aquelas formadas por apenas um elemento químico. Então, temos como substância simples o Na, temos como substância simples o H2, temos como substância simples o Cl2. Substância composta é aquela quando temos pelo menos 2 elementos químicos. E uma mistura é quando eu tenho mais de 2 substâncias, pelo menos 2 substâncias. Olhamos para esse composto aqui, olha, temos o Na, o H, o C, o O3. Olha, temos 4 diferentes elementos, mas o estado físico é sólido. Temos apenas esse composto. Então, temos aqui uma substância composta e temos aqui também uma substância composta. Tio Elan, fiquei na dúvida. Isso aqui não seria uma mistura? Não. Esse aqui é uma substância composta, formada por 4 elementos. Seria uma mistura
se aqui tivesse aqui em meio aquoso, mas não é o nosso caso. Aqui temos uma substância composta no estado sólido. Sendo assim, a alternativa correta é a letra B. Espero que você tenha dado aquele joinha. Acertou? Então vamos para a próxima. Questão na tela, vale a pena lembrar que essa questão é a questão 5 de quem fez o download gratuitamente no nosso site, professorelancarlos.com.br, e a questão 6 de quem adquiriu a coleção material Professor Elan Carlos. Sobre as mudanças de fases, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. Fusão é um processo exotérmico. Ebulição é um processo exotérmico. Vaporização, o processo é exotérmico. Condensação, o processo é exotérmico. Sublimação é um processo endotérmico. A alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo é... Acompanhe no quadro. Meu jovem, isso aqui é imprescindível que vocês saibam e que vocês possam mandar bem, tá bom? Turma, passagem do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ou a passagem direta do sólido para o gasoso. Lembre-se que todas essas transformações é preciso que haja absorção de calor. Então, trata-se de um processo endotérmico. E o sentido contrário, trata-se de uma transformação exotérmica. No item 1, está dizendo que a fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, é uma transformação exotérmica. Portanto, esse item é falso, porque a fusão é um processo endotérmico. O item 2 está dizendo que a ebulição é uma transformação exotérmica. Falso. A ebulição, que é a passagem do líquido para o gasoso, é uma transformação endotérmica. Na letra C está dizendo que a vaporização, que também é uma passagem do líquido para o gasoso, apenas uma diferença no tempo em que leva. A vaporização é um termo geral e a ebulição é a passagem lenta. Depois você dá uma olhadinha lá na videoaula. Passagem do líquido para o gasoso precisa absorver calor, então uma transformação endotérmica. No item está dizendo que é exotérmica. Então essas três primeiras transformações, todas elas são endotérmicas e todas elas estão sendo apontadas como exotérmica, o que significa dizer que essa alternativa está incorreta. Esses três itens estão falsos. Condensação, passagem do gasoso para o líquido. A condensação é um processo exotérmico, ou seja, que precisa liberar calor para que ocorra. Portanto, essa alternativa, esse item, é verdadeiro. E a passagem direta do sólido para o gasoso é uma transformação endotérmica. Sendo assim, a sublimação é uma transformação endotérmica. Então, a alternativa correta é aquela que contém falso, 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 verdadeiro e verdadeiro. Acertou? Que joia! Vamos para a próxima questão na tela. Próxima questão na tela. Questão 3 de quem fez o download e questão 6 de quem adquiriu o material.
Em nosso dia a dia, é comum que diversas situações envolvam conceitos químicos e físicos, ainda que não sejam percebidos imediatamente. Um exemplo disso é quando uma lata de refrigerante é colocada no congelador por algumas horas, fazendo com que a bebida passe do estado líquido para o estado sólido. Jovenzinho, grife isso na sua prova, grifem isso aí no seu caderno. Passagem do estado líquido para o estado sólido, processo 1. Assim, primeiro, vamos ser objetivos. Passagem do estado líquido para o estado sólido, mudança apenas de estado físico. É uma transformação química, é uma reação química ou uma transformação física? Óbvio que é uma transformação física. Isso significa dizer que a letra A e a letra C já está incorreta. É uma mudança de estado físico, é uma transformação física. Temos aí agora a B, a D e a E. Passagem do estado líquido para o estado sólido é uma transformação exotérmica que precisa liberar calor, ficando somente então a letra D e a letra E. Vamos dar continuidade ao texto. Assim, quando a lata é retirada do congelador e apoiada sobre uma mesa, por exemplo, é possível perceber, após algum tempo, que ocorre a formação, grifem isso, formação de gotículas de água em seu exterior, que é o processo 2. Turma, se há formação de gotículas, é porque o vapor de água que está no meio ambiente, que está no meio externo, ele se condensa em volta desta lata que é retirada do congelador. Então, ocorre apenas uma mudança de estado físico do estado gasoso para o estado líquido, o que evidencia um fenômeno físico que é exotérmico. Sendo assim, a alternativa correta é a letra E. Próxima questão na tela. Questão 5, daqueles que fizeram download, e questão 14, daqueles que adquiriram o meu material. Questão do Enem 2018. O grafeno é uma forma alotrópica do carbono constituído por uma folha planar, um arranjo bidimensional, de átomos de carbono compactados e com a espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal, conforme a figura. Temos aí uma figura. Nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridização. Meu jovem, primeiro, essa questão está enquadrada como uma questão de nível 3, uma questão de um nível elevado, que exigia um pouco mais de conhecimento do aluno. O grafeno é um alótropo do carbono. E se você se recordar, quando vimos lá na videoaula, o grafeno tem uma particularidade, que é o que? A capacidade de condutibilidade elétrica por conta das ligações duplas alternadas. Se o carbono tem ligações duplas alternadas, que é o efeito de ressonância, ligação dupla alternada, a hibridização desse carbono é sp2, o que confere uma geometria planar, uma geometria trigonal plana, o que está sendo evidenciado na letra B. Próxima questão na tela. Questão de nível 4. Questão 3 para aqueles que fizeram download e questão 1 para aqueles que adquiriram o material professor Alan Carlos. Questão da UESB 2018.
Para se entenderem os processos em que um determinado material está envolvido, é essencial o conhecimento de sua composição química. Assim, quando um sólido é aquecido até se observar um sólido e um gás, é correto afirmar, item 01, a densidade do material não é alterada durante o aquecimento. Este item é falso. A densidade pode ser alterada e deve ser alterada quando ocorre uma mudança de estado físico do composto. As espécies no gás interagem mais fortemente do que no sólido. Este item também é falso, porque no estado sólido as partículas estão mais próximas. No estado gasoso há um distanciamento entre as moléculas, ocorrendo assim uma menor intensidade nas ligações. Item 03. E eu aposto que a maioria dos vestibulandos marcaria esse item 03 como alternativa correta. O sólido é classificado como substância e é constituído por moléculas? Não. O sólido é classificado como substância. O sólido é um estado físico, tá bom? Item falso. O item 04, a temperatura na qual este processo ocorre é chamada de temperatura de sublimação. Muito cuidado. O texto diz, assim quando o sólido é aquecido, até se observar um sólido e um gás. O texto não deixa claro para você, vestibulando, que a passagem está sendo direta do sólido para o gasoso, o que evidenciaria de fato uma sublimação. Então, o texto não dá margem para você afirmar que esse item 04, visto que esse item 05 contém todas as informações que você poderia marcar tranquilamente como alternativa correta, onde o item 05 diz que se a composição química do sólido inicial for a mesma do gás e do sólido final, o aquecimento representa um processo físico correto. Representa um processo físico porque não há alteração na natureza da matéria, o que evidencia uma transformação física. O item 05 é a alternativa correta. Próxima questão na tela, e para finalizarmos esse bloco de exercícios, vamos lá? Questão 5, para aqueles que fizeram download gratuitamente no nosso site professorelancarlos.com.br, e a questão 2 para quem adquiriu o material Professor Elan. Questão da UFES 2017. Considere uma amostra sólida que apresenta ponto de fusão constante e coloração amarela uniforme. Dissolve somente parte do sólido com adição de água e, após fundir totalmente com aquecimento contínuo, entra em ebulição com temperatura variável. Com base nessa informação, é correto afirmar que essa amostra, item 01, é uma substância pura? É uma substância composta? É uma mistura homogênea? É uma substância pouco solúvel em água? Ou, item 05, ao entrar em ebulição, ocorreu a sublimação da substância? Meu jovem, futuro aprovado, prestem bastante atenção em dois termos e você irá grifar aí na sua folha. Primeiro termo, ponto de fusão constante, grife aí. Coloração amarela uniforme. Depois, grife aí. Fundir totalmente com aquecimento contínuo
entra em ebulição com temperatura variável. Futuro aprovado. Fusão constante, ebulição variável é um exemplo de uma mistura eutética. E se o termo utilizado, coloração amarela uniforme, representa que eu tenho uma mistura homogênea. Então, a alternativa correta é o item 03. Tá bom?